Algo novo que Deus te dá nessa noite, Adriana. Faz assim com a tua mão direita. Eu vejo um cristal que Deus coloca nas tuas mãos. E esse cristal, em muito tempo que tu busca. Isso é autoridade. É poder. É poder. Porque Deus te levanta no meio do pó para fazer outro ressuscitar. Na verdade, o Senhor diz assim que tu vai andar no meio dos ossos secos. É no meio dos ossos secos que tu vai andar. Labradai, ossos que cheiram mal. Labradai, queima labradai. Ossos que estão morrendo, que estão sequíssimos e não tem mais vida. Não querem mais saber de nada. O Senhor diz: eu levarei você no meio daquele povo. Um povo que perdeu a esperança. Um povo que não crê mais em nada. Porque sobre as tuas mãos eu coloco poder. Eu coloco autoridade. E sobre a tua boca eu toco na tua boca com uma tenaz. Aí me faz. A sua boca será fogo naquela terra seca. Shai me fogo. Shidi cobra da séria. E de que me ravassou? E o que me ravassou derei? Me revassei. E o que me niplou? Halabradar raçou? E de que me niplou? O que badabradar? E o ifo decai? O ifo dewei? E em vai? Hadecai? How ifo? De que o ifo? Hadei sei? How ifo? Halabradai? De que ifo? De que? Dabradai? Recebe agora. Recebe, 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 recebe.